Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Aquela pergunta que costumeiramente lhe faço. Posso ler a Bíblia para você? Chegamos ao capítulo 34 do livro de Jó, que diz assim: Disse mais Eliú: Ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito escolhemos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos. Pois disse: De nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e o Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu corpo, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se Deus se pôs há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e todo e poderoso? Disse a um rei: ó vil, ou aos príncipes: ó perverso. Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra, assaz profunda, onde se escondam os que praticam iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem o inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietasse, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Porque para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo, se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu, se cometi injustiça, jamais o tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-ão o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele escondeu como homem de iniquidade. Pois o seu pecado acrescenta rebelião entre nós, com desprezo bate ele palma e multiplica as suas palavras contra Deus. Veja, queridos, depois do discurso de Eliú de apresentar o aspecto do sofrimento de Jó, ele apresentou ali a ideia de que Deus usa o sofrimento de maneira didática, que nem sempre o sofrimento está atrelado ao pecado cometido. Às vezes o sofrimento é Deus nos prevenindo do pecado. Ele trata isso no capítulo 33. Mas agora não. Agora ele traz algumas repreensões a Jó, algumas correções a Jó. E veja, Jó se calou. O escritor Matthew Henry apresenta a ideia de que, veja, parece-me que Eliú se cala depois do seu primeiro discurso no capítulo 33, e ele ouve o silêncio. Jó não responde como quem concorda com aquilo que está sendo dito. Então, pelo silêncio de Jó, ele vê então o silêncio de Jó e continua, prossegue no seu discurso. O que ele faz? Ele primeiro
pede não somente a audiência, mas a ajuda do grupo que está ali, versículo 2 a 4. Eliú acusa Jó, versículo 5 a 9, de mais algumas expressões inadequadas que ele tinha proferido. E veja, Eliú se empenha em convencê-lo de que ele tinha dito coisas inapropriadas, mostrando de maneira muito abrangente algumas coisas. Primeiro, ele diz a Jó sobre a justiça incontestável de Deus. Que ninguém pode contestar a justiça de Deus diante de suas ações. Acaso tem um homem mais sabedoria do que Deus? Nos momentos de muita dor e sofrimento, uma das coisas que nós devemos nos guardar é de questionar a Deus acerca da sua justiça. Certamente que nós temos livre acesso a Ele para clamar e pedir a Ele socorro, mas nós devemos também nos submeter à sua vontade e reconhecer a sabedoria divina, saber que não há injustiça alguma em Deus. Eliú aí no versículos 13 a 15, ele ressalta o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre essas situações. Veja, Deus é soberano, Ele domina sobre tudo, irmão. Descanse nisso, isso prova o controle, o governo de Deus. O que Eliú afirma aí no versículo 13 a 15 é como o Senhor governa todas as coisas, inclusive o sofrimento de Jó, inclusive o sofrimento de cada um de nós. Inclusive, cada momento que passamos está sob o governo soberano de Deus. Veja, Eliú também refere-se ao poder ilimitado de Deus, mostrando como o Senhor é poderoso, aí no versículo 20 e 24, mostrando como o Senhor tem um poder acima de todas as coisas. E o poder ilimitado de Deus reflete-se o quê? Reflete, irmãos, Ele transmite para nós a seguinte mensagem: Ele é ilimitado. Ele diz assim: então por que ele não fez? Porque ele não quis. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No versículos 21, 22, 25, o que ressalta nas palavras de Eliú é a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece até mesmo o desejo do nosso coração, antes mesmo que possamos pedir a Ele. Antes que Jesus disse que antes que as palavras nos cheguem aos lábios, o Senhor já conhece toda. Ele é onisciente. Quando nós vamos a Ele em oração, nós não vamos para dar informação, nós vamos em oração para submeter-nos à vontade e à sua soberania e governo. E veja, Eliú também ressalta, versículos 26 a 28, a severidade que Deus tem contra os pecadores. Como o Senhor trata os pecadores com juízo. O juízo de Deus contra os pecadores não pode ser detido. E veja, do versículos 29 a 30, ele fala da providência de Deus, predominante em todas as coisas. Aqui, o que ele apresenta é: todas as coisas estão sob a providência de Deus. Os acontecimentos da vida não fogem à providência do Deus soberano. O que é a providência? O que é a providência? Segundo o nosso catecismo, é a maneira como Deus faz se realizar o seu plano. É como Deus faz as coisas acontecerem. Corrige seus sonhos. Todas as coisas acontecem. Poderoso. Veja, ele ensina o que ele deve dizer, ensina Jó o que Jó deve dizer no versículo 31 e 32. Ele mostra a Jó como deveriam ser as suas palavras diante de Deus. E por fim, ele deixa a questão, a carta da consciência de Jó. Ele conclui com uma contundente reprovação a ele por sua impertinência e seu descontentamento. Ele reprova em Jó um descontentamento que às vezes é assim conosco, irmão. Quando as coisas ficam difíceis, nosso coração é tomado de um descontentamento muito grande com as condições.
descansar sobre a provisão e providência de Deus. Que Eliú repreende a Jó que faltou-lhe contentamento no coração no momento em que sofria. Talvez você diga, como eu vou ter contentamento se tanto sofro? Nós nos contentamos com o simples fato de que, apesar de sofrermos, Deus trabalha com o propósito de realizar os seus planos e sua vontade. E sua vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo isso, Jó não apenas ouviu e suportou pacientemente, como recebeu gentilmente, porque viu que Eliú tinha boas intenções ao repreendê-lo. E considerando que os seus outros amigos tinham o acusado daquilo que a sua própria consciência o absolvia, ele o acusou somente daquilo, porque provavelmente o seu próprio coração agora, ao refletir, começava a feri-lo. Jó reconhece que havia verdade nas palavras de Eliú e se silencia em submissão a elas. Essa é a palavra de Deus a você. Como veio por boca de Eliú, a Jó vem a você. Talvez quando estivermos sofrendo, a melhor coisa é ouvirmos a Deus e nos silenciarmos, buscarmos o contentamento do coração, descansando no governo e providência de Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se no nosso canal, siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook, acompanhando as publicações diárias da nossa igreja. Jesus abençoe a sua vida, queridos.